Eu gostaria de começar com algumas ilustrações que elas nos ajudam a respeito daquilo que nós vamos estar falando. Certa vez, um jovem, ele desejava conhecer a Deus um pouco mais do que ele já conhecia. Ele queria ter um pouco mais de comunhão do que ele já tinha. Ele achava que era raso, e então ele foi buscar uma forma de conhecer mais, de ter mais de Deus na sua vida. E ele ouviu dizer que ele morava próximo a um local que tinha uma montanha. Ele ouviu dizer que havia um homem que buscava muito a Deus, um homem sábio, que tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Então esse homem estava lá, era referência, e esse jovem pensou: bom, eu vou logo a alguém que já está lá na frente, alguém que já está lá em cima. Então ele se empenhou a subir aquela montanha, está lá, ele morava próximo ao mar, e aí ele subiu. Foi chegando lá, encontrou aquele sábio lá meditando, no momento de adoração e tal. E aquele homem, às vezes, passava tempo em tempo de jejum e oração. E aí ele foi então, com receio de perturbar aquele sábio homem, perguntou a ele: mestre, por favor, mestre. E o mestre nem aí para ele: mestre, o senhor pode me atender? E o mestre nada. Mestre, eu vim aqui buscar algo. Eu queria conhecer mais de Deus, assim como você, mestre. Me ajude, por favor. E o mestre não falava nada. E ali, mestre, e aquilo ali foi um pouco prolongado. E até que um momento o mestre então se levantou e apontou para a porta e desceu, então saiu. E aquele jovem não entendeu nada. Então ele foi lá para fora. E aí o rapaz falou: vou seguir ele. Então seguiu por caminho, começou a descer. O mesmo trabalho que ele teve para subir, meu trabalho para descer também, desceu. E chegou então a um lugar lá embaixo, que havia um tanque, com água que era tirada inclusive do mar. E ali o jovem, e ele do lado do tanque, o outro do tanque. Então ele pegou abruptamente, sem falar nada, a cabeça do jovem pelo cabelo e mergulhou ele naquele tanque de água. E aquele jovem tentando, aí tirava, dava uma respirada, e ele pegava, colocava de novo, ele era muito mais forte que o jovem, e o jovem esperneava e tentava, e tirava, e aquele desespero, né? Imagina você nisso aí, alguém já passou por essa situação, e ali de novo, novamente, coloca a cabeça do jovem lá dentro, e o jovem bebendo um pouco de água. Então até então ele solta a cabeça do jovem, e o jovem: o senhor quer me matar? O senhor quer me matar? Eu só queria saber como é que eu busco mais de Deus. Eu só queria aprender como é que eu tenho intimidade com Deus. Aí o mestre resolveu falar: o dia que você realmente estiver desejoso por Deus, como você estava desejoso pelo ar para você respirar, então você vai ter a oportunidade de ter intimidade com o Senhor. Busque intencionalmente como você busca o ar para respirar. Aquele jovem não precisava tanto, né? E aqui nós vamos falar sobre intimidade com Deus. Não tem nenhum tanque aqui, fique preocupado, eu não vou jogar você cabeça dentro da água para você poder desejar respirar. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá o texto que está em Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Essa na versão a Almeida Revisada. Na versão NVI diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Papai amado, nós nessa tarde estamos aqui para contemplar, para engrandecer, para nos contentar no Senhor, na Tua presença, e também para Te conhecer mais, para, Senhor, estar desesperado por algo mais do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem mais, e nós queremos mais,
Portanto, Senhor, deixamos nossa mente debaixo do Teu senhorio, para que o Senhor ministre por meio do Teu Espírito em cada um de nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E nessa hora, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que ao tempo, nesse momento aqui, possamos sermos nutridos por aquilo que o Senhor tem para nós. Te peço também, papai, que o Senhor use minha vida como instrumento nas Tuas mãos, apenas canal, e em tudo o Senhor seja engrandecido pela nossa gratidão, Pai. E declaramos também que toda e qualquer situação que nos distrai, que quer tirar-nos da atenção, seja repreendido, afastado de nós. O sim e amém seja Teu. Precioso Espírito Santo, move-te com toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Esse texto aqui é um texto muito conhecido, nós já conhecemos, já foi ministrado algumas vezes. E como nós estamos falando sobre comunhão, esse ano, o tema desse mês, vamos estar falando sobre Espírito Santo. Amanhã mesmo nós teremos a conferência do Espírito Santo com o pastor Luciano Subirá, tanto amanhã, segunda, como na terça-feira. Nós teremos também, nós já tivemos no período, no começo do mês, nós tivemos a nossa primeira Holy Spirit Conference, que foi tremendo, foi demais, amém? Os adolescentes, os jovens, 3 eventos ao mesmo tempo, foi algo poderoso. E domingo foi uma palavra muito, muito ungida, falando sobre como desenvolver, como nós estamos conquistando, nos posicionando diante da expansão da unidade do Espírito. E hoje o tema da mensagem é essa: íntimos de Deus. Eu posso fazer uma pergunta para você, ou você fazer uma pergunta para alguém que está ao seu lado: de quem você é íntimo? Faz a pergunta com muito amor e carinho, muito respeito: de quem você é íntimo? Mas faz aquele olhar de profeta, de quem, e de suspense, de quem você é íntimo. O significado de intimidade é tão interessante aqui. Nós vemos o que diz aqui Aurélio. Aurélio diz assim: vida íntima, vida particular, que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial. E está interessante que ele fala, eu gostei muito dessa parte aqui, que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial, afetuoso, estreitamente ligado por afeição e confiança. Vamos ressaltar aqui novamente essa questão aqui: atua no interior. Atua no interior. Eu mandei uma nova versão, tá, queridos? Uma nova versão foi enviada, ok? No grupo do som. Então, a intimidade, ela é um tesouro. A intimidade é algo que é desenvolvido para o maior tesouro que nós podemos ter. Mas esse tesouro tem que ser guardado. A intimidade não se tem com qualquer pessoa. A intimidade não se desenvolve sozinho. Você não pode dizer: eu sou íntimo de mim mesmo. Você desenvolve a intimidade por 2 ou mais pessoas. E só acontece por meio de pessoa com pessoa. Você não tem intimidade do animal com animal, tá? Nós estamos falando de gente, de pessoas. E aqui especificamente nós estaremos tratando um pouco, nesses próximos minutos, sobre a intimidade do homem com Deus e de Deus com o homem. Então, a intimidade e segredo, elas são palavras correlacionadas. Tanto que nós vimos aqui no texto, no verso 25 de Salmo, do verso 14, nós vemos que numa versão fala assim, que a intimidade do Senhor, ela é para aqueles que o temem. E na outra versão diz assim: o Senhor confia o seu segredo. Então, intimidade e segredo, ela está coligada. E quando nós estamos falando de intimidade, são coisas que alguns sabem, poucos sabem, na verdade são poucos que sabem, e a grande maioria não sabe. Por isso que eu fiz essa pergunta: de quem você é íntimo? Ou quem tem você como íntimo? Porque a intimidade, ela tem detalhes, tem coisas que estão reservadas para quem está desenvolvendo a intimidade. E a intimidade, ela não pode ser desenvolvida sem nenhuma atitude. Existem alguns itens importantes para ver o desenvolvimento da intimidade. Não é uma amizade qualquer, é uma amizade um pouco mais profunda. E nós estamos falando hoje especificamente sobre essa intimidade que precisamos desenvolver com Deus, porque ela é a chave das
do nosso sucesso, ela é a chave das nossas conquistas. Somente a intimidade com Deus pode desenvolver o emocional completo. Quantas pessoas nos dias atuais estão vivendo uma vida totalmente desorientada no emocional? Por traumas, por crises, por situações complicadas, financeiras, por situações do passado, situações atuais. Mas aquele que desenvolve uma vida de intimidade com o Senhor, não vive desesperado. Aquele que desenvolve uma vida de intimidade com o Senhor, não vive sem uma expectativa. Muito pelo contrário, há esperança, há o amor, há fé para aqueles que andam na intimidade do Senhor. Alguém pode dizer amém comigo? Se você e eu desejamos ter intimidade com o Senhor, então nós precisamos desenvolver, pagar um preço para isso. E esse preço não tem a ver com recurso financeiro, esse preço tem a ver com atitude. A intimidade é um elemento espiritual que todo cristão precisa, com Deus, precisa desenvolver. Porém, o que nós mais temos percebido nos dias atuais é que temos encontrado no meio de nós, e eu vou colocar nós, não só aqui, falando na igreja no geral, nós temos visto displicência nisso. Tem que se cultivar. A intimidade tem que ser desenvolvida, cultivada. Infelizmente, o corpo de Cristo tem desconsiderado esse valor. A intimidade com Deus, ela passou a ser coisas assim, não, eu posso fazer algumas coisas, desenvolver algumas coisas, participar de alguns ministérios, mas eu não preciso gastar muito tempo, porque eu tenho pouco tempo para fazer as coisas para mim. Tem gente, inclusive, que está, pode avançar mais um pouco, filho. Tem gente que, inclusive, está buscando se capacitar mais, conhecer mais de Deus. Porém, vamos falar um pouco mais na frente sobre a questão de conhecer mais de Deus. O que alguns fazem para querer buscar mais de Deus e, no entanto, não estão fazendo da maneira certa. O que é necessário para haver intimidade? O nosso relacionamento com Deus, assim como o relacionamento com qualquer pessoa, existem alguns itens, alguns fatores importantes para que essa desenvoltura da intimidade possa crescer, possa ser desenvolvida. A primeira coisa é o tempo. Não é possível desenvolver a intimidade sem o tempo. Tem inclusive um dito que as pessoas dizem assim: olha, se você quer conhecer alguém, então coma 1 quilo de sal pelo menos com essa pessoa. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já comeu 1 quilo de sal com alguém que você realmente quer conhecer? Você já comeu 1 quilo de sal com o Senhor? Então, quer conhecer alguém? Então ande com essa pessoa, conviva com essa pessoa, esteja com essa pessoa, mas isso vai levar tempo. O tempo é um fator importante para a maturidade, o tempo é um fator importante para o crescimento, o tempo é um fator importante para a desenvoltura de laços afetuosos. E no final do tempo, no final de todo o curso, no final de toda a jornada, que vai contar em tudo isso, quais são os frutos desse relacionamento? O tempo é fundamental. Diz até que a panela velha é que faz comida boa, né? Acho que já deve ter ouvido isso, né? A panela velha não faz comida boa, é quem sabe preparar a comida boa. Pode ser panela velha ou panela nova, mas precisa ter experiência, precisa ter habilidade, precisa ter passado por testes, precisa ter se desenvolvido intencionalmente ao longo do tempo. Eu acredito que você está na sua melhor versão atualmente. Sim ou não? Amém ou não? Eu creio que, e se não tiver, começou hoje a sua melhor versão. Está fazendo download. Sabe o que é download? Está começando a baixar agora a nova versão. Recebe pela fé em nome de Jesus. Pelo menos nessa tarde vai vir um download do céu para a sua melhor versão, em nome de Jesus. Recebe isso, né? Leva tempo para quando eu desenvolvia software, quando eu estava analista de sistema, quando eu praticava a minha profissão a qual me formei, muitas das vezes a minha esposa teve que ficar longe, teve que abrir mão de mim, porque era madrugadas, era finais de semana, que empenhava, gastava lá, desenvolvendo, gastando, queimando os neurônios ali, e tentava, fazia testes e mais testes, e as coisas, parece que queria terminar, não conseguia, ia passando o tempo, e às vezes não conseguia nem dormir em casa, chegava de madrugada, porque estava desenvolvendo o sistema, tinha que entregar, tinha prazo para entregar, e levava tempo para isso acontecer, fazia os testes, depois os retestes, depois os beta-testes, e tantas coisas mais, até concluir, ter o produto final. E assim, queridos, de uma certa forma, você, ao longo do tempo, está melhorando pela fé. Diga pela fé.
eu estou melhorando. Pela fé. Leva tempo. Alguns tipos de vinho, a pessoa só gosta de comprar depois de 10 anos. Tem lá, esta vez eu estava vindo da Bélgica, e uma pessoa com muito amor e carinho me entregou assim, 2 litros de vinho de 12 anos. Eu com todo amor e carinho não rejeitei, né? Deixei lá, porque senão seria algo assim algo caríssimo, mas eu cheguei aqui, quando eu trouxe, eu entreguei para alguém que disse que era colecionador. Não, isso é demais, porque, bom, mas a questão ele vai passando pelo processo, vai lá e vai ficando mais caro, 12 anos, 13 anos, 14 anos, mas para mim, que eu não bebo, evito qualquer álcool, para mim não tem valor nenhum. Poderia valer $1 milhão, valeu. A pessoa disse que sumiu, eu falei, não tem problema também, eu não queria isso para mim. Mas, queridos, o tempo vai provar, vai trazer o aperfeiçoamento de como você está desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Hoje, eu creio, se você tem 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, ou se você começou recentemente, cada um está num nível de processo de aperfeiçoamento. Mas uma coisa é certa, nunca devemos deixar de buscar o Senhor. Nunca devemos deixar de ter desejo de ter intimidade pelo Senhor. Amém? O segundo item que é importante para desenvolver a intimidade é a comunicação. Nós só conhecemos alguém quando conversamos, como dialogamos. E qual é a ferramenta que nós utilizamos para conversar com Deus? Alguém sabe dizer? Uma ferramenta poderosa, gloriosa, É a chave de todo ser vitorioso. Qual é a chave? A oração. A oração é o diálogo com o Senhor. A oração é a chave das revelações que o Senhor tem para nós. Só que muitos de nós não nos importamos com a oração. Muitos de nós não priorizamos a oração. E é importante, quando conversamos, é conversando que se entende. Não é verdade? É isso que acontece? Aí muitas vezes está lá, eu quero escolher uma pessoa a pessoa está lá querendo escolher alguém para casar, mas não dialoga sobre família, sobre negócios, sobre finanças, sobre filho. Eu e Júlia, nós passamos um ano distantes, eu morando em outra cidade, e ela aqui, e nós conversávamos, orávamos, pedia a resposta de Deus, para saber se era da vontade dele, e gastava muito. O telefone naquela época não tinha celular, tinha que correr por orelhão e conta telefônica caríssima, e conversava. Interessante que nos dias atuais, não tem mais orelhão, tem celular e tudo, e tem gente que conversa, mas não conversa as coisas produtivas, coisas que são sólidas. Conversa bobeira, bobagem, manda uma fotozinha aqui, manda um vídeo acolá, e de concreto nada. Nós conversamos assim: quantos filhos nós vamos ter? Qual vão ser os nomes deles? Já conversávamos nesse nível, não era, amor? 100 ainda mas já, olha, vai ser o nome deles, como vai ser a sequência? Aí já vão ser 3, e quantos homens, quanta mulher? Vai ser 2 meninos e uma menina, e o nome vai ser Caleb, Asaf e Sara, e nessa sequência. E o noivado, quando vai ser? Nós vamos noivar quando tiver 2 anos, nós vamos noivar. Coisas concretas, coisas assim que tem sentido. Ai, você é lindo, você é linda, tudo que é isso? Tudo é válido. Dá uma florzinha aqui, acolá, dava muita florzinha, né? Pegava e levava a florzinha, mas a gente conversava de coisa séria. Escute aqui, você tem conversado de coisa séria com o Senhor? Ou entra na presença do Senhor só para ser um pedinte? Me dá, Senhor, uma casa, me dá, Senhor, um carro, me dá, Senhor, um salário melhor, me dá, Senhor, uma roupa nova, me dá, Senhor, muita... Ou você é aquele que conversa e abre o seu coração e diz: Senhor, eu estou chateado com isso, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais, me mostra, revela, trata o que precisa tratar, tira o que precisa ser tirado, coloca o que precisa ser colocado, muda o que precisa ser mudado. Porque tem alguns que entram na oração, querem ser íntimo de Deus, mas só chegam pedindo, me dá, parece sanguessuga. E a intimidade tem a comunicação de dupla via. Uma hora você fala na comunicação, outra hora você escuta também. Ontem nós tivemos aqui na rede de casais, foi uma palestra muito poderosa, muito poderosa. E quem esteve aqui pôde usufruir e aproveitar
das instruções, das orientações que estava se dizendo, se falando sobre sobre a saúde emocional no casamento. Tem muita gente desequilibrada no casamento, gente querendo dar cabo, fim, divórcio, separação, porque não conversa. Aí às vezes tem que aprender com chacrinha, né? Então ninguém está... Chacrinha, alguém já falou do novo chacrinha? Não, tem gente que não conhece aqui. Quem já ouviu falar de chacrinha aqui? Só os dinossauros, né? Quem não se comunica, se trumbica. Não é isso que o chacrinha falava? O Abelardo da Rocha, né? Sei lá como que é. Barbosa. Minha irmã era fã do chacrinha, né? Mas graças a Deus se libertou, aleluia. Então, a comunicação é importante. O segundo item, terceiro item da intimidade, tem a ver com as circunstâncias. A intimidade vai ser provada no meio das provas, dos desertos, dos vales. Você está aqui comigo? A lealdade, a fidelidade vai ser provada no meio desse processo. E a gente vai conhecer a pessoa no meio das circunstâncias, quando tudo está bem, quando tudo está legal, quando tudo está jóia, que bom. Mas nem sempre a coisa é festa de casamento. Ainda na festa do casamento tem barraco, né? Não é verdade? Mas nem tudo é festa, são flores. Existem vales, desertos, montanhas, espinhos, pedras no meio do caminho. E aí é necessário, o que é necessário? É necessário que nós possamos nos portar de maneira adequada no processo. Com Deus é assim. É no deserto que o Senhor vai ouvir, quer ouvir, glória a Deus. É no deserto, nas provas que o Senhor está esperando ouvir: Senhor, Tu és bom, independente de ter azeite na botija, o alimento lá no Senhor, Tu é bom, ainda que nada aconteça, ainda que mesmo eu orando, Senhor, essa circunstância não mudou, o Senhor é bom, é isso que o Senhor está aguardando, porque é uma prova de dependência. Então as circunstâncias, elas vão existir, queridos. E no meio das circunstâncias, nós vamos perceber, alguns agora que eu estou conhecendo esse discipulador, eu não quero não. Agora que eu estou conhecendo esse líder, Jesus me livra dessa. Agora que eu estou conhecendo, alguns só vão conhecer o marido depois que casou. Aí chega para o pastor, para o líder e diz: não estou querendo mais não. Não é de Deus esse negócio não. Se vier para mim eu vou dizer, se não era de Deus agora vai ser. Você descascou a manga, agora chupa, que é sua. Obrigado, amor. Então, a quarto elemento importante, eu estou apenas na introdução, tá, queridos? Glória a Deus, aleluia. O quarto elemento são as atitudes. Então, além de ter o tempo de intimidade, intencionalmente, além de ter a comunicação, que é fundamental, sem diálogo não se conhece, é importante também, as circunstâncias podem ser favoráveis ou desagradáveis, nós não só estamos falando em momentos ruins, existem momentos bons. Aliás, eu quero dizer algo para você: sempre celebre os melhores momentos, não fique celebrando os piores momentos. Tem gente que só celebra os momentos ruins, celebre os momentos ruins, os momentos bons, não fique lembrando só dos momentos ruins não, os momentos bons vão te dar bom ânimo para poder avançar. E por fim é necessário ter atitude, a atitude de querer persistir, quando as coisas podem até ficar ruim, pode até o céu fechar, ficar tudo negro, mas eu sei que vai dar certo, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Amém? Então, minha irmã, tenha fé, seu casamento já está melhorando. Meu irmão, se você pensa que essa esposa não tem jeito, tem sim. Ela é o presente de Deus para a sua vida. E na verdade é você que tem que fazer a esposa que você merece. Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse mulher, eu daria um glória a Deus, aleluia. Esse pastor é demais. Atitude, boa atitude. Não é qualquer atitude. Tem gente que só tem atitude de reclamação, murmuração, de ficar, e que relacionamento vai ter maturidade nisso? Então, chegar para Deus só para murmurar, reclamar? Não, tem atitude da gratidão, uma atitude chave poderosa, com segredo, é essa: entre na presença do Senhor com ações de graça. Quando nós reconhecemos que o Senhor é Senhor, porque muitas vezes a gente fica dizendo o Senhor é Senhor, mas não deixa Ele agir em determinadas áreas.
A gente até às vezes canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, não é? Muitas vezes não cantamos assim? Cantamos, cantar é bonito, mas tem que viver além de cantar. Então, por que eu preciso desenvolver intimidade com Deus? Lá em Hebreus 10, no verso 22, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com um coração sem cera, com um coração sem fingimento, com um coração sem falsidade. Essa aqui, eu estou ampliando a palavra sincero. Aproxime-se de Deus com o coração, porque você acha que Deus não conhece todas as coisas? O Senhor já conhece tudo, mas sabe o que Ele quer? Ele quer que nós possamos dar resposta daquilo que nós estamos passando. O Senhor Jesus chegou certamente para um cego e perguntou para esse cego: o que você quer que eu te faça? Parece até cômico, né? Jesus então está sendo sarcástico com aquele cego? Não, ele está esperando resposta. Fale, externalize, coloque para fora aquilo que está te incomodando. É importante nós comunicarmos, querido. E aqui ele está dizendo: aproxime-se do Senhor com um coração sincero, com plena convicção de fé. Isso significa: eu creio no que o Senhor está dizendo, eu creio nas suas palavras, Senhor. Eu estou aqui porque eu sou muito invejoso, eu sou aqui alguém crítico, sou alguém aqui que perfeccionista. Senhor, eu tenho feito muitas coisas erradas em minha casa, eu não tenho sido um bom pai, uma boa esposa, tenho sido um bom filho, mas estou aqui, Senhor Deus, que eu creio que o Senhor pode me mudar na tua presença. Eu creio que o Senhor pode mudar essa maneira de eu ser. Eu nasci e me criei num ambiente ruim, mas o Senhor pode mudar, porque o Senhor regenera. Creio na tua palavra, que diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor é galardoador daqueles que buscam e temem o Senhor, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Isso aqui, assim, olha, eu não mereço salvação, eu não mereço o perdão dos meus pecados, eu nem mereço ser chamado teu filho, nem mereço, Senhor, de maneira alguma morar na eternidade com o Senhor, mas a tua graça me alcançou, o teu amor me alcançou. Senhor, reconhecendo quem eu sou, pecador, alguém totalmente desordenado, Senhor, estou aqui com o coração quebrantado, sabendo que o Senhor me purifica com a água do Espírito, trazendo-me purificação. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que a sua vida, que Ele estará contigo todos os dias até a consumação do século, então Ele estará. Se Ele falou: se você quiser me obedeceres, Isaías 1,19, comerás as melhores dessa terra, então assim será. Se Ele diz: não tema, então somente creia. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode até mandar transportar um monte de um lugar para outro. Então tenha fé. Glória a Deus, amados. Consideremos agora que essa parte aqui é muito, muito poderosa. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Querido, por favor, coloca o texto, a Bíblia, mostra para mim a Bíblia, aí no verso Hebreus 10, 24. Consideremos-nos uns aos outros, significa que eu nasci para poder ser referência, para ser bênção, para ser instrumento abençoador na vida de outras pessoas. A razão da minha existência, da sua existência, é poder ser útil na vida de outros. Se eu sirvo, eu sirvo. Se eu não sirvo, eu não sirvo. Olha que coisa filosófica tão poderosa, né? Vou repetir: se eu sirvo, eu sirvo. Se eu não sirvo, eu não sirvo. É profunda essa revelação, entendeu? Fala para a pessoa que está ao seu lado: se você serve, você serve. Se você não serve, você não serve. Olha aqui, agora você sai daqui um grande filósofo. Se a minha vida, ela está focada no servir, então a sua vida tem sentido. Se a sua vida só tem sentido em receber, então sua vida não tem valor. Certa vez eu estava conversando com o Senhor, e aí veio aquele momento assim, Deus, Pai, tá?
Aí me veio a palavra, o nome de Deus, em português. Em outras línguas talvez não faça sentido, mas para a minha vida e na aplicação aqui, valeu para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava olhando o nome Deus, e aí o Espírito do Senhor me fez soletrar, colocar cada letra do nome Deus, e estava lá, D-E-U-S. Bom, sim, Espírito Santo, D-E-U-S, Deus. E aí, de novo, D-E-U-S. Bom, tudo bem, é Deus. Tira o S. Deu. Aí aquilo ali deu um estalo em mim. Deu? Aí algo que o Espírito falou, é isso que eu sou. Eu sou um doador. E sou múltiplo doador. Coloca o S agora, Deus. Uau, isso para mim, queridos, eu não sei quanto para você, mas isso para mim fez um significado tão... Você quer ser igual a mim, Fábio? Então, doe-se. Olha, ajude, a minha esposa sabe muito bem como eu me comporto diante das pessoas. Tomei uma decisão há muito tempo atrás, não sei dizer quantos anos isso já aconteceu, mas uma decisão que eu tomei em Deus é essa: eu não quero que alguém seja meu amigo, eu decido ser amigo de alguém. Eu não espero que alguém se aproxime de mim, eu decido me aproximar das pessoas. Não quero que alguém venha me paparicar, eu quero paparicar primeiro, quero poder elogiar primeiro. Decido fazer isso não para encher a bola de alguém, mas sabe por quê? Porque a essência de Deus em minha vida produz isso, e é isso que eu preciso desenvolver para que a vida de Deus cresça dentro de mim. Eu fui criado para ser um doador em Deus, sou um depósito de Deus em determinado momento, mas eu sou uma dispensa para liberar vida, amor, ternura. Diz amém, por favor, pelo menos por minha vida, mas creio que isso é para a sua vida também. Consideremos-nos uns aos outros significa: veja o que tem de melhor na vida das outras pessoas, invista na vida dele, acredite na vida dele, acredite na vida dela, mesmo que ninguém acredite, Deus te usará para abençoar a vida de outras pessoas, assim como outras pessoas te abençoará, outras pessoas acreditarão em você. Eu estou improvável, mas eu estou aqui porque o Senhor usou pessoas para acreditar em minha vida. E hoje eu não vivo, ninguém me ama, ninguém me dê atenção, ninguém ligou no meu aniversário. Eu estava falando ontem exatamente isso com a minha esposa. Sabe um dos grandes problemas que nós temos passado nos dias, falando assim, um dos probleminhas que a gente tem acontecido no meio da igreja: não lembrar do meu aniversário, não me deram presente, o maior presente já foi te dado, a vida eterna. Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, te libertou, e agora somos livres, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não me deram presente, você já recebeu o maior de todos os presentes. Não olhou para minha cara, estou chateado, vou mudar de região, vou para outro continente. Vai viajar, não sei para ir para outro continente. Não. Consideremos-nos aos outros em amor, consideremos aos outros para incentivar no amor e nas boas obras. Vai dar certo, meu irmão. Não, olha, ninguém me deu um cargo nessa igreja. Ninguém tem cargo, não. Nós temos ofício, nós temos responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É melhorar a vida de outra pessoa através da nossa vida. Você não esteja entendendo que aquela pessoa difícil no seu trabalho, lá na sua empresa, em sua casa, na sua família, aquela pessoa difícil é a bênção de Deus no aperfeiçoamento do amor seu. Diga glória a Deus mesmo. Mas é isso aí, é isso que eu estou dizendo. Quando nós nos reunimos como igreja, é para trazer melhoria na sua vida. Você vai encontrar, eu já tive situação de encontrar gente que eu vou ficar lá naquele setor, lá naquela ala, porque fulano de tal está naquela ala. Está gravando, isso aqui vai para o mundo inteiro, né? Então eu vou ficar calado aqui sobre algumas coisas. Está ao vivo também. Mas olha, queima ele mesmo, Jesus, queima ela mesmo. Por quê? Por que eu tenho que ficar com tantas situações? Olha, nós estamos, queridos, num tempo onde hoje mesmo, agora mesmo, muitas pessoas estão sofrendo lá na África. Mas eu não preciso talvez ir lá na África, mas eu posso orar pelos aqueles que estão lá na África.
Eu posso interceder pelos que estão sofrendo pelo aquele ciclone, aquela tempestade terrível que já muitas vidas, não sei quantidade de pessoas, lá em Brumadinho, muitas famílias, aquela situação lá de Suzano, daqueles que foram brutalmente assassinados, coisa horrível. O mundo não vai melhorar, mas eu posso melhorar quando eu me disponho a servir, a amar. A intimidade com o Senhor vai produzir em mim uma intenção, intencionalmente desejo de servir pessoas. Então é para isso, desenvolvemos por que eu preciso ter intimidade? Porque quando eu estou no Senhor, eu sou a resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Deus vai fazer você prosperar, você crescer, você melhorar. Para quê? Para você ser alguém abençoador, doador na vida de outras pessoas. Algumas pessoas dizem assim, próximo versículo, 25. Meu irmão, o que aconteceu com você? Onde você está? A gente às vezes encontra alguns... Estou congregando em casa. É mesmo, irmão? Por que isso? Porque eu fiquei chateado com algumas coisinhas aqui, e eu prefiro congregar em casa, assim eu não me desvio do Senhor. Mas está fora do corpo. Não, mas é porque isso está fora da Bíblia. Não, mas eu estou pelo menos com a minha família. Mas isso é desordem. Pelo menos eu estou congregando. Isso não é congregar, isso é morar. Você mora na sua casa. Congregar aqui onde estão os pecadores, estão aqui os que estão em processo de melhoria, assim como eu e você. Congregar aqui é no meio do efeito lixa, espinho, porque o Senhor Deus nos colocou, quando criou inicialmente o homem, colocou no jardim. No jardim tem flores, tem perfumes, aromas, flores bonitas, de cores coloridas, mas no jardim também tem espinho. Espinho para nos mostrar delimitações, espinho para mostrar respeito. Alguém pode dizer amém? E aí, não deixemos de nos reunir. Tem outra tradução que diz assim: não deixamos de congregar como igreja. Congregar com a igreja já está aqui agora, sendo treinado para sair daqui e praticar. Eu não vim aqui, subir aqui nessa plataforma para dizer que sou melhor que vocês, que eu tenho uma retórica bonita, que sei pregar. Não, eu sou aqui só para ser uma ovelha do badalo, para dizer: ei, gente, eu e você precisamos tomar atitudes de amor, de cuidado, de servir, de sair de uma vida simplesmente de conforto e poder colocar a nossa vida, o propósito da nossa vida em prática. O congregar é fundamental. O congregar é no momento do congregar que o Espírito Santo traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Por isso não podemos deixar de congregar, porque segundo os costumes de algum, mas encorajemos-nos uns aos outros. Eu estou aqui te desafiando, de certa forma eu estou aqui te provocando a sair de um contexto de conforto. Aquela história lá do crente 3S, vocês sabem, né? O crente 3S, não é isso? Sabe do 3S, crente 3S? Salvo, sentado e sossegado, sabe o que é isso? Muitos estão assim, querendo apenas ficar: estou salvo, eu vou para a eternidade, estou sentado aqui porque a hora que Jesus chegar eu estou aguardando Ele, e sossegado porque eu vou para a glória mesmo. Não, queridos, tem que dar resultado, tem que frutificar, tem que engrandecer o Senhor. A intimidade nos leva a sair da mornidão, da frieza, da estagnação, para ser alguém reprodutivo. Diga amém em nome de Jesus aqui, porque nós nos encorajamos uns aos outros a podermos estar desenvolvendo, ver que o dia vai chegar. Você vê que está o dia ali, se aproxima o dia, aquele D do dia é um D maiúsculo. Pastor, mas você não sabe a prova, é difícil, eu me entreguei a Jesus, agora a coisa ficou complicada. Ou alguns até começam bem, mas quando está no meio do caminho, está avançando, parece que não avança, fica estagnado. Estou entregando discípulo, estou entregando certo, estou entregando tudo, estou largando tudo, porque é muito cansativo, é muito trabalho, é tão difícil, as coisas são complicadas. Nós entendemos tudo isso, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Esse D maiúsculo é o dia da prestação de contas, queridos. Esse dia com D maiúsculo é o dia que o Senhor vai perguntar: o que você fez com a tua vida, Fábio? O que você fez com esse tempo de vida que eu te dei, que essa é a única vida que eu te dei? Você foi assertivo, você foi assertivo, você fez as coisas certas, você acertou nos seus atos, você se corrigiu quando precisava ser corrigido? A intimidade do Senhor, quando nós desenvolvemos, o Espírito Santo nos mostra o que deve ser corrigido. Você pode dizer amém? Essa aqui, queridos. Então, congregar é fundamental.
Quando alguns começam a se afastar de congregar, é porque rancor, tristeza, cansaço. Alguns dizem assim: eu não estou indo porque estou cansado, trabalhando demais, não tinha nem emprego. Aí veio, fez campanha, orou, a célula, cadeira do amor, cadeira do milagre, o milagre aconteceu, conseguiu 2, 3 empregos. Agora não tem mais tempo para congregar, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para discipulado, não tem mais tempo para a célula. Muitos querem os benefícios do reino, querem só os benefícios, mas o Senhor quer acrescentar através de nós seus benefícios. Nós não podemos estar achando que as coisas vão acontecer só porque eu entreguei a vida a Cristo. Não, tem um processo. A sua versão hoje é melhor, mas amanhã vai precisar de atitude para melhorar também. Tem algo mais, querido, tem mais de Deus. Aqui em Oséias capítulo 6, verso 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Aqui está uma continuidade. Não basta ter conhecido no primeiro momento, não basta ter entregado a vida ao Senhor, precisa ter uma desenvoltura, precisa ter uma continuidade. Como a alva, a sua vinda é certa, ou seja, o Senhor vai voltar. Eu tenho que estar intenso em Deus, eu tenho que fazer isso com paixão, com alegria, como o Senhor voltasse hoje. Não tem que ficar esperando, talvez daqui a 100 anos, quando ele nem voltar mais aqui, não. Podemos estar e devemos permanecer firme hoje, porque hoje pode ser o último dia. Alguns não acreditam, né? Porque não pode ser que não. Se já disseram que o mundo ia acabar tantas vezes, não acabou, então não vai acabar, não é? É verdade, alguns falam assim. Mas, queridos, o que o Senhor, quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar. De que maneira? Em Sua presença. Com a Sua presença. Não é apenas fazendo alguma coisa. Como a alva, ou como o dia vai acontecer amanhã. Como amanhã nós teremos um outro dia. A vinda do Senhor é certa. Alguém pode dizer amém junto comigo? Ele vai vir, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Às vezes é uma chuva que não está se esperando, está tanta sequidão, mas vai vir a chuva de Deus, que vai trazer avivamento, que vai trazer restauração, que vai trazer salvação. Glória a Deus, queridos. O Senhor vai voltar. Nós não precisamos duvidar disso. Ele voltará. Agora eu preciso encontrar aprovado. Precisa estar aprovado, e por meio da intimidade com o Senhor, vou ter a oportunidade de não retroceder. Essa presença preciosa do Espírito Santo que vai nos fazer progredir e avançar. Sabe por que alguns estão retrocedendo? Porque têm desconsiderado a importância do Espírito, têm desconsiderado as prioridades do reino de Deus, têm vivido como se fosse assim: não, eu vou levando na maciota, nunca vai acontecer nada comigo, eu não vou ter prova teremos, dia mal nós teremos, mas quando vier as provas, dia mal, o Senhor é conosco, Ele que nos sustenta, Ele que nos protege, Ele que nos guarda. Eu vi o depoimento do pai do Samuel. O Samuel, com 16 anos, na chacina de Susano, ele, cristão, temente a Deus, um filho exemplar, um adolescente cheio do Espírito Santo. Eu ia colocar aqui, mas eu não conseguia fazer edição. Mas o pai do Samuel disse: eu louvo a Deus, porque o meu filho, porque eu pude cuidar, eu pude ter os 16 anos com o meu filho. E ele sempre foi um filho exemplar, obediente, dedicado, um homem de Deus. E ele perdeu a sua vida, Samuel perdeu a sua vida, salvando a vida de outra pessoa. Ele salvou a vida de uma mocinha, de uma colega, que ele nem conhecia, mas ele salvou uma vida. E aquele ato de heroísmo e de convicção de que ele sabia o que era. O seu pai chora pela perda, mas sabe, ele disse assim: eu vou encontrar o meu filho lá na glória. Eu sofro pela ausência dele, mas eu sei que o meu filho está guardado no Senhor. E quando nós, queridos, nós enxergarmos e saber que o Senhor tem algo muito maior para nós. E aí que eu queria gostar, por favor, coloca para mim lá o texto que está lá em Mateus, capítulo 19, no verso 29.
Porque alguns ficam valorizando tantas coisas. Se você entende o propósito do Senhor na sua vida, tudo nessa vida vai passar. Mateus capítulo 19, verso 29. Coloque aí, por favor. Vale a pena ter intimidade com o Senhor. Vale a pena investir tempo com o Senhor, com a sua palavra, com o seu Espírito. Vale a pena se dedicar a fazer a vontade do Senhor. Vale a pena. Você pode dizer amém comigo em nome de Jesus? Vale a pena. Não está conseguindo não? Ok, então eu vou fazer aqui. Abra comigo então Mateus 19, verso 29. Diz o texto. É muito poderoso esse texto. E guarde isso, porque essa é uma promessa que diz assim: e todo aquele que tiver deixado abrir mão de casas, bens materiais, coisas, patrimônios, tiver carro, casas, dinheiro, tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou campo, filhos, mãe, por minha causa, escute, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Tem promessas. Não, porque dá trabalho. Não, porque é difícil. Não, tem que renunciar. Quem anda em intimidade com o Senhor, renuncia. Primeiro renuncia a sua vida própria, porque o Senhor diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Sabe o que significa isso? Talvez você possa estar pensando assim: mas será que ainda dá tempo? Tem sim, tem tempo sim. Não é porque não começou bem. É muito importante finalizar bem. É quando você finaliza bem que os últimos serão os primeiros. Sua vida pode ter sido um troço qualquer, mas em Deus, em intimidade com o Senhor, será uma vida maravilhosa. Marcos capítulo 10. Olha só fazendo essa mesma referência desse texto. Marcos 10, no verso 29 também. Marcos 10, 29. Rapidamente, por favor, por causa do tempo. Digo-vos, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado, olha como é poderosa a palavra. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por causa de mim e do Evangelho, verso 30. Deixará de receber 100 vezes mais no tempo da presente casa. Ou seja, nessa mesma era receberá 100 vezes. É promessa de Deus, querido, sim ou não? Oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Então tem recompensa. Fala aí, tem recompensa para mim? Fala, tem recompensa para mim? Tem recompensa sim. Mas existe uma recompensa maior ainda, que são os galardões, que são coisas maiores, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É na intimidade com o Senhor que Ele vai revelar os seus segredos. É na intimidade com o Senhor que Ele vai te mostrar as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. É nesse tempo que nós precisamos estar preparado, disponível. Avança um pouquinho por causa do tempo. Vai lá para a intimidade e familiaridade. Nesse mesmo texto aqui, agora em Marcos capítulo 6, do 1 a 6, fala assim: e partindo dali chegaram à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegaram ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão?
Não é esse aí que mora em Porto Velho, que estão ali naquela cidadezinha lá? Não são esses aí que parece que não acontece nada? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Em outras palavras, o profeta de casa não faz milagre. Agora eu vou te dizer, sabe por que não faz? Entre os seus parentes e na sua casa, não podia fazer, olha o texto, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, ou não podia fazer muitos milagres, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade dele. Olha aqui Jesus, o que aconteceu, uma das primeiras vezes que nós vemos ali Jesus admirado, estava Jesus admirado pela incredulidade deles, e percorreram aldeias vizinhanças ensinando. Jesus ali vê tamanha incredulidade. Amados, por favor, escute, a incredulidade é resultado de falta de intimidade, porque quem conhece o Senhor anda no sobrenatural. Quem anda em incredulidade é porque não conhece o Mestre, porque não conhece a palavra de Deus, não conhece o Senhor. E aqui é um fato interessante, é que quando alguns começam a tornar o que é santo desconsiderando, porque existe a intimidade, mas quando alguém passa a tornar comum e não considerar o valor que deve ser dado, porque a unção que nós respeitamos, a unção que nós honramos, é nessa unção que nós vamos prosperar. Alguém diz amém nisso? Aqui, aqueles discípulos não estavam mais honrando o Senhor, porque não é esse o carpinteiro, não é esse ali filho de Maria, não é esse aí que estava lá, que é o irmão do Tiago, de Judas, esse aí, rapaz, esse aí não é nada, não ligo para nada não. E escute, tem muito, parece estranho que eu vou falar aqui, mas a grande maioria das pessoas não valorizam a unção daqueles que estão, e nem honram a unção daqueles que estão sendo usados por Deus, e por isso não recebe. O crente, assim, o culto está frio, o louvor está frio, a palavra está xoxa, essa igreja é bola murcha. Escute, não tem culto frio, não tem louvor frio, tem crente frio. Pode estar você sozinho queimando no fogo de Deus, mas se está longe do Senhor, se está longe da sua palavra, se não valoriza o Senhor, se não valoriza a palavra de Deus, se não busca intimidade com o Senhor, vai ser um crente bola murcha sim. E hoje o Senhor me trouxe aqui para trazer uma santa provocação em você. Está na hora de deixar de ser alguém desconhecido para ser íntimo do Senhor. Íntimo de Deus é a minha decisão, a sua decisão hoje. Você pode fazer uma escolha: eu quero continuar sendo um desconhecido, mas eu quero me tornar então um íntimo do Senhor. A familiaridade vai gerar incredulidade, torna o que é santo em comum. Não sei se você lembra do texto, da situação dos hebreus, que ali dos israelitas que saíram de lá da prisão, de lá do Egito, que saíram do domínio de Faraó, e aí passaram a andar no deserto. O Senhor mandava pão, mandava milagre todos os dias, o maná vinha dos céus. Quando a noite esfriava, o Senhor mandava uma coluna de fogo. Quando estava quente demais, o tempo, aquele local seco, árido e muito quente, o Senhor mandava durante o sol uma nuvem para amenizar o calor. Todos os dias a roupa do pessoal crescia, das pessoas crescia no corpo, sandália, tudo acontecia, milagres após milagre. Mas o pessoal começou a desconsiderar isso. Alguns vêm para a reunião e já não tem expectativa nenhuma. Sabe por quê? É porque já em casa não tem, porque o seu estilo de vida não é de intimidade com o Senhor. E aí vai chegando aqui, vai reclamando, vai murmurando, vai encontrando defeito. Porque aquele que anda em intimidade com o Senhor tem os olhos de cura, tem o olhar abençoador, tem uma visão santa. Eu sei que Deus está falando com você, porque eu não tinha preparado, não era isso. Eu passei a madrugada, boa parte da madrugada, antes de vir para cá. Eu estava entre um voo, estava voltando de lá de Campinas. Meu voo, não pude pegar um voo, tive que pegar outro voo, e não dormi a madrugada, e preparei uma mensagem linda, maravilhosa, fiquei todo feliz e tá. E aí, estou lá hoje de manhã, falei para minha esposa: amor, tá essa mensagem aqui, tá? Não era isso, amor? A mensagem, e vou partilhar e tá. E quando chega, já lá para a volta das quase 6 horas da manhã, o Senhor falou: não é essa, é essa. Deus está falando contigo?
Então essa palavra que o Senhor preparou para você e para mim nessa tarde. Você pode colocar-se de pé, por favor? A familiaridade produz comum, querido. Não torne o comum. Quem vive uma vida sem resultado é porque já desconsiderou o que é santo. Existe em 1769 um homem chamado Nicholas. Ele decidiu criar uma engenhoca colocando numa carroça a vapor. Criou então uma ideia de primeiro veículo a se locomover com um mecanismo, com uma engenhoca. E aí foi o primeiro protótipo desses carros que nós temos hoje. Imagina uma engenhoca passando lá e ninguém só via com cavalo. Cadê o cavalo? Está sem cavalo esse negócio? Mas aí isso foi melhorando na Revolução Industrial. E aí por volta de 1908, um homem chamado Henry Ford, ele decidiu então fazer, aperfeiçoar, estudou bastante, então começou a produzir os primeiros carros em série. Agora veja só, imagina, não tinha carro e alguém compra um carro. Quando passa um carro como esse, mesmo com a maçaneta que fazia assim para pegar, né, porque não tinha motor de partida, era assim, né? E aí o negócio funcionava, mas isso era o que era de moderno. Era a Ferrari, BMW, era esses carros que hoje, Maserati, acho que é isso, é o nome do carro, né? Esses carros aí que estão, e aí, quando guardava na garagem de alguém, então eu ficava imaginando, o que tem ali? O que tem? Porque, queridos, quando alguma coisa é distinta, ela é valorizada. Quando uma coisa não é tão comum, as pessoas têm curiosidade, não é verdade? Você entende o que eu estou dizendo assim? Olha, eu quero saber que esse cara, que carro, qual é a potência, como que é? E ali, então, existiu então toda essa curiosidade. Para quem tinha um carro desse aí, era algo assim muito, eu quero saber. Mas olha só, hoje, nos dias de hoje, nós temos em torno de 1 bilhão de carros no mundo inteiro. E sai versões após versões. Uma versão nova, passou a versão nova, chegou a versão nova, daqui a 6 meses já não é mais tão interessante. Hoje carro é comum. Alguns até nunca tiveram carro, mas também já estão tão acostumados. E quando a gente passa em algumas cidades, como eu estive esses dias, em algumas metrópoles, ali, aquela tumulto todo de carro para cá, para lá. Fomos visitar a igreja lá em Recife, e engarrafamento, aquele negócio todo. E teve um dia que choveu, nós passamos no meio do alagado e tudo. É algo assim, irmão, é carro. Então já não é mais aquela coisa. E muitas das vezes nós tornamos a nossa família, que é santa e comum, sabe? Os nossos relacionamentos já não são aqueles relacionamentos mais de tanto apreço. A nossa geração corre o risco, escute por favor, não estou acusando, mas a nossa geração corre o risco de tornar comum a cruz de Cristo. O sacrifício da cruz do Calvário tem se tornado de algo familiar. Não é familiaridade, já não tem mais. Jesus morreu no Calvário mesmo, mas ele cura, ele abençoa, mas é outro. Eu não preciso ter tanto compromisso não. Os milagres não são mais, às vezes até alguns, como no caso do deserto, as pessoas ali já viam o milagre como comum. Mas eu quero te dizer que a intimidade gera valorização. Quando nós desejamos andar em intimidade, nós valorizamos. O caso da esposa com o marido com a esposa, tem que haver todos os dias valorização. Palavras de afirmação, palavras de reconhecimento, palavra de gratidão, investimento. Diga amém, esposo, marido, glória a Deus, né? Um agradozinho aqui, outro acolá. Por que eu faço isso? Porque você é íntima minha, porque eu sou íntimo seu. Detalhes que eu conheço da minha esposa, que nenhum de vocês vão conhecer. Glória a Deus, aleluia. Tem coisas que ela sabe de mim que nenhum de vocês vão conhecer, aleluia, glória a Deus. Só nós conhecemos um do outro. Mas o Papai do Céu quer trazer algumas coisas que só você e Ele conhecem. E para isso precisa ser íntimo. O reino de Deus, o reino de Deus é de Deus. E Ele quer dar esse reino para quem é íntimo dEle. Muitos estão falando de Jesus, estão falando do amor de Deus, estão falando das coisas que o Senhor fez. Escute, mas o Senhor não quer que nós possamos estar falando dEle. Ele quer que nós possamos estar falando com Ele. Não adianta ficar falando com Ele. Tem algo mais, tem o falar com Ele. E concluindo, nós
como nós poderemos então desenvolver plenamente essa verdadeira intimidade com o Senhor? Primeiro, relacione-se com Ele, como está escrito em Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que significa isso? O Senhor espera que eu e você tenhamos prazer nele. A palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você lembra desse texto? Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que significa isso? Significa que não é eu fazer gracinha para Jesus, não é eu fazer gracinha para Deus, não é eu querer fazer brincadeirinha com Ele. Não. Se eu obedecer, eu vou alegrar o Senhor. E quando eu alegro o Senhor, a força dele vem sobre a minha vida. É na intimidade de conhecê-lo, de torná-lo conhecido, que eu vou crescendo, que eu vou desenvolvendo, que eu vou me fortalecendo. É quanto mais eu conheço o Senhor, eu vou poder viver e experimentar o sobrenatural. Davi, quando foi derrubar Golias, ele sabia que Deus era com ele. Quando ele matava urso e leão, ele sabia que o Senhor era com ele. Quando os profetas, como Elias, por exemplo, e outros mais, foram batalharam na força do Senhor. Porque quando eu sei com quem eu estou, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Vivendo no Espírito, vivendo na intimidade do Espírito, Ele operará. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Vou te falar algo também que parece ser estranho. Pare de querer ser perfeito. Fala para a pessoa para o seu lado: para de querer ser perfeito. Decida ser intencionalmente fiel. Em vez de querer ser perfeito, seja fiel. Porque o fiel intencional, ele vai ser aperfeiçoado no amor de Deus, vai ser aperfeiçoado no caráter de Cristo, vai ser aperfeiçoado na santidade, vai ser aperfeiçoado na porção gloriosa do Senhor. Só Ele é perfeito, mas nós vamos nos aperfeiçoar nesse amor e nessa porção. Você pode dizer amém mesmo? Quando eu alegrar a Deus, Ele será a minha força, Ele trará a sua força. E aqui diz um texto muito forte: quem não anda em intimidade com o Senhor, terá o seguinte resultado: falei de ti, Senhor, preguei em teu nome. Olha o que está escrito lá em Mateus 7:22. Posso ser até perito, né, em coisas de Deus, ser um grande teólogo, defender várias teses, porém não ter feito nada com Ele. Porque olha, não basta conhecer os feitos do Senhor, Ele quer que nós possamos fazer com Ele. Não é fazer para Ele, é fazer com Ele. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi, olha o que o Senhor fala: então lhe direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Liderei célula, discipulei, fui aos cultos, fui fiel à minha liderança, entreguei os dízimos, fui ofertante, fui primicista, fiz, Senhor, tudo o que me mandaram fazer. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. O Senhor não está interessado em fazer coisas para Ele, Ele está interessado em ter intimidade com Ele. E aqui é essa a decisão que está diante de você: ser íntimo de Deus ou ser desconhecido do Senhor. A decisão é sua. Hoje o Senhor te trouxe aqui para tomar essa decisão de ser íntimo do Senhor ou de ser desconhecido de Deus. E para ilustrar uma colocação muito poderosa, Enoque, ele viveu durante 365 anos. E diz a palavra que Enoque andou com Deus, e o Senhor o levou para si. Esse homem não provou a morte. Aqui já é a versão NVF, nova versão Fábio, NVF Ramos. A intimidade que Enoque tinha com o Senhor era tamanha, que penso aqui eu falei: esse rapaz sabe demais. Esse rapaz já tem muito, eu já falei tantas coisas para ele. Se eu deixar ele aqui, ele vai atrapalhar as coisas. Então, não, é o seguinte: já que você andou tanto comigo, você vai ficar aqui, você não vai ficar mais aí não. Vem para cá de uma vez e fique aqui. E não mais viram Enoque. Sabe uma coisa? Quando nós passamos a ter intimidade com o Senhor,
não vai ser nós que vamos ser notados, mas vai ser o Senhor em nós. O que aconteceu com Enoque é que ele sabia tanto de Deus que ele se tornou um só com Deus. A decisão de viver em intimidade foi tamanha que não era mais Enoque, era Deus em Enoque e Enoque em Deus. E é isso, queridos, que nessa tarde o Senhor está te dando oportunidade para tomar essa decisão de ser íntimo de Deus ou de ser um desconhecido do Senhor.